somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica te dá uma mãozinha. Os equipamentos mais modernos do mundo você encontra na Santa Mônica Imagem. E nós estamos neste mês de janeiro, o primeiro mês do ano. Um mês que a gente para um pouquinho com as nossas atividades e tem um tempinho para refletir, mudar algumas questões da nossa vida. E neste mês de janeiro, é considerado o Janeiro Branco, justamente para você pensar sobre a sua vida, suas atitudes e como vai ser o ano todo. E para falar um pouquinho da importância de nós falarmos da saúde mental, nós conversamos a psicóloga, a doutora Giovana Nonemacher, para falar sobre este assunto, sobre o Janeiro Branco. Bem-vinda. Muito obrigada, Sandra, pelo teu convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês novamente, principalmente por um tema tão importante, né, Sandra, que é o Janeiro Branco. É verdade. O Janeiro Branco, para as pessoas que não sabem ainda sobre o que é, se trata de uma campanha. Assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, foi criado em 2014, Sandra, o Janeiro Branco. Certo. A campanha surgiu lá em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Um grupo de psicólogos começou a divulgar as informações e o objetivo da campanha é fazer uma conscientização das pessoas leigas, não leigas, a respeito da saúde mental. Para as pessoas refletirem um pouco a respeito das suas emoções, dos transtornos mentais, do que as pessoas estão fazendo para cuidar da sua própria saúde, que às vezes a gente foca tanto na saúde física e acaba esquecendo da saúde mental, verdade. Né? É verdade. Enquanto eu fui pesquisar algumas informações para entender também o Janeiro Branco, me surpreendeu o número de pessoas ansiosas no nosso país. Mais de 16 milhões de pessoas são ansiosas, sofrem diariamente com ansiedade. É um número alarmante, né, Sandra? Muito alarmante. Nossa, e as pesquisas, inclusive, mostram, uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE em 2019, demonstrou exatamente isso, que haviam 16 milhões de pessoas ansiosas no Brasil e 18 milhões de pessoas depressivas no Brasil, né, que possuem o transtorno da depressão. Então, assim, realmente, né, e inclusive esses dados, eles foram coletados antes da pandemia, em 2019. Então, Jesus, e depois? E depois, né, imagina como os números estão agora. É verdade. A ansiedade, de que forma a gente consegue amenizar esses efeitos, parar, frear um pouquinho essas crises que nos dão por causa da pandemia, por causa dos problemas financeiros, o clima, são muitos fatores que levam a gente a ter uma crise ansiosa. O que fazer para controlar?
Bom, em primeiro lugar, eu acho muito importante a gente saber distinguir duas coisas. Ansiedade é uma emoção, né? Então, como sendo uma emoção, todos nós a temos. Todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, nós vamos sentir ansiedade, porque a emoção, a ansiedade, tem uma função de proteção e evolução no ser humano, né? A ansiedade, ela nos protege dos perigos. Mas é importante a gente saber diferenciar a emoção ansiedade do transtorno da ansiedade. E isso quem vai conseguir distinguir realmente é um profissional da área da saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, né? Mas existem diversas técnicas que nós podemos utilizar para a gente conseguir reduzir um pouquinho a ansiedade no nosso dia a dia. Como, por exemplo, uma técnica que eu adoro, que é a técnica da meditação. Né? A meditação, ela é algo que vem se falando muito nos últimos dias, porque realmente os estudos estão comprovando a sua eficácia, né? Que realmente no momento que a gente controla a nossa respiração, que a gente foca no momento presente, a gente se concentra no que realmente está fazendo, isso realmente reduz os nossos níveis de ansiedade, né? E, além disso, nós também podemos prestar atenção na nossa alimentação, na nossa hidratação, no nosso sono, porque tudo isso, quando isso está desregulado, Sandra, a nossa ansiedade vai responder. A gente vai começar a ficar mais ansioso de uma forma mais fácil, por conta que o nosso organismo não está muito bem equilibrado. É verdade. Tem pessoas que são tão ansiosas que comem exageradamente, que sofrem exageradamente. E essas pessoas que têm esse alto grau de ansiedade precisam passar por uma terapia. Qual é o papel da família com essas pessoas? Olha, o papel da família pode ser a prevenção, como também pode ser a causa, né? A gente vê que, na verdade, alguns sintomas das pessoas ansiosas são, na verdade, uma reprodução do comportamento familiar, né? O pai é ansioso, a mãe é ansiosa, o irmão é ansioso, a pessoa também vai ser ansiosa, né? Então, aí entra a importância realmente da pessoa se dar conta de que a ansiedade realmente ela está passando dos níveis de ser uma emoção normal e está se tornando realmente um transtorno psicológico. Aí, nesse momento, a gente realmente recomenda a busca, né? A busca de um profissional da saúde ou realmente um diálogo com a família, né? Para que juntos eles consigam mudar os hábitos familiares, para que eles consigam reduzir a ansiedade deles juntos. Qual é o papel da espiritualidade na ansiedade? Bom, a espiritualidade, da mesma forma que a meditação, a atenção plena está sendo muito estudada nos últimos meses, a espiritualidade também. E é um tema muito bacana. É importante a gente saber distinguir a espiritualidade da religiosidade, né? Quando a gente fala da espiritualidade, Sandra, nós não estamos falando de deuses, não estamos falando de um ser supremo, nós apenas estamos falando de nós, né? Num foco em nós mesmos. É diferente da religiosidade. A espiritualidade é o quanto que nós estamos realmente focados com os nossos valores, alinhados com os nossos valores, em paz com nós mesmos, em paz com as nossas atividades, com a nossa rotina. A espiritualidade, ela tem muito a ver com a conexão com nós mesmos. É verdade. Nesse período de pandemia, nós todos nos isolamos bastante das pessoas do nosso convívio. Algumas pessoas tiraram de letra, fizeram videoconferência com grupos, com família, enfim. Continuaram um relacionamento de uma forma virtual. Outras pessoas, por exemplo, os idosos, eles não tiveram muitas vezes essa oportunidade. E as crises apareceram com mais frequência. Isso precisa ser tratado. As famílias precisam ter esse olhar mais clínico para ver as pessoas, o comportamento das pessoas que convivem com ela. Como a gente observa, assim, por exemplo, que um idoso, ele não está no padrão dele. A gente começa a analisar realmente a fala dele, a expressão verbal dele e também a expressão corporal dele.
Por quê? Por causa que quando a gente fala da linguagem, não existe só a linguagem que nós estamos falando, né? Existe a expressão corporal da pessoa. E a gente começa a perceber alterações nos idosos, né? Eles geralmente ficam mais quietos, às vezes eles ficam mais irritados. Vai variar muito da personalidade da pessoa, né? Sim. Não existe uma receita. Mas é quando você tem aquela sensação, né? Quando você olha para o idoso, para a pessoa mais velha, e você realmente percebe, eu acho que tem alguma coisa de diferente nele. E aí você começa a analisar e realmente a pessoa está em sofrimento. Você começa a questionar ela, pedir o que aconteceu, o que levou ela a se comportar dessa forma, e ela normalmente abre o jogo. Uhum. Giovana, me ajuda a entender o porquê uma pessoa normal, que a gente acha que essa pessoa é normal, de repente comete um suicídio, um feminicídio. O que acontece com a cabeça da pessoa para tomar uma atitude tão drástica e sem retorno? Esse é um tema delicado, né? Muito delicado. Bem delicado. E, sinceramente, assim, não existe uma resposta correta e aplicável a todos os casos. Sim. Realmente, cada caso é um caso, né? Mas, para falar também sobre isso, foi criado em setembro, Setembro Amarelo, né? Justamente para a gente falar mais sobre o suicídio. Mas se a gente for parar para pensar, o suicídio, o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, eles estão conectados, né? Porque o Setembro Amarelo fala da prevenção ao suicídio. Janeiro Branco fala sobre a prevenção da saúde mental. Então, se a gente está com uma saúde mental em dia, né, a gente já está prevenindo o suicídio. Então, realmente, assim, a melhor forma, na verdade, a pessoa, às vezes ela dá sinal, tá? Às vezes não. Na maioria das vezes, a pessoa que comete o suicídio, ela dá sinais. Da mesma forma que os idosos, quando eles desanimam, a gente percebe pela linguagem corporal e pela linguagem verbal. Uma pessoa que é suicida, a gente também percebe isso. Pela linguagem corporal, a pessoa tá para baixo, a pessoa tá triste, a pessoa tá com olheiras, a pessoa não se alimenta direito, a pessoa não sai mais, né? E ela também vai dar sinais verbais. Ela vai soltar algumas frases, do tipo assim, eu gostaria de dormir muito, não queria dormir até não acordar mais. Às vezes são frases bem discretas e às vezes são frases mais diretas, do tipo, queria me matar. Então é importante que a gente esteja atento, converse, né? Em todas as famílias, em todo o ambiente de trabalho, escola, universidade, hospital, a gente precisa falar sobre isso. Porque quando uma pessoa que está com ideação suicida sente uma abertura para isso, ela acaba deixando de lado a vergonha e a culpa que ela sente por pensar em suicídio e acaba se sentindo acolhida e acaba falando sobre isso. É verdade. E o feminicídio, que também é um assunto tão polêmico e difícil de ouvir, de presenciar uma família que de repente foi destruída porque o pai fez isso com a mãe, ou matou mãe, matou filho, todo mundo. Esse é um transtorno muito grave. Feminicídio, ainda bem que nós estamos falando mais sobre isso, né? Você deve perceber muito a presença dessas notícias estarem aumentando, né? Muito, isso preocupa. Preocupa? É preocupante, mas ao mesmo tempo não é novidade, né? O feminicídio, ele acontece desde sempre. O feminicídio sempre aconteceu. A diferença é que hoje em dia a gente fala sobre isso, né? E que bom que nós estamos falando. Da mesma forma que nós falamos sobre suicídio, nós também estamos falando mais sobre feminicídio. Quantas mulheres já morreram por causa de parceiros violentos, né? E quantas vezes nós já ouvimos nossas amigas, nossos conhecidos, pacientes, clientes falando que viveram um relacionamento abusivo, né? Que sofriam violência psicológica do parceiro, que sofriam violência física do parceiro.
Então, na verdade, o feminicídio está sendo apenas divulgado agora, mas ele sempre existiu, infelizmente, né? Verdade. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já se cadastrou no cliente Master mais vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de pensar num plano de saúde para você, para sua família, um plano empresarial, a Unimed tem diversas opções que cabem direitinho no seu bolso. Então, não deixe de consultar a Unimed. O telefone da Unimed é 3520-6100. Liga lá e o pessoal vai ter o maior prazer de te atender. E também na hora de pensar na sua alimentação, lembre-se do Master Supermercados. O Master trabalha com uma linha diversa de produtos light, fitness, produtos sem lactose, sem glúten, todas as tendências de alimentação. O Master está antenado e traz para vocês. Então, Master Supermercados, não deixe de fazer uma visita. Nós estamos falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, esse assunto tão importante que a gente precisa falar não somente em janeiro, é um assunto diário, um assunto que a gente deve conversar em casa com os nossos parceiros, que deve fazer parte da nossa vida. Prestar atenção nas pessoas que convivem com nós, até mesmo nos nossos trabalhos. E para falar sobre este assunto, a gente convidou a psicóloga, a doutora Giovana Nonemacher, e a gente vai continuar falando para que você tenha todas as informações e aprenda a perceber os sinais que muitas vezes são ignorados. E às vezes a gente ignora os sinais dentro de casa, né? Depois que a pessoa cometeu uma loucura, a gente diz, eu não observei isso, mas era uma atitude constante. É bem isso que acontece, porque às vezes a gente acha que o que acontece com um paciente que está deprimido, por exemplo, ele vai dar alguns sinais, só que existe uma crença popular de que é frescura, né? E essa crença ela já foi muito reduzida. Hoje em dia a gente entende que a depressão existe, que as pessoas realmente podem se matar, cometer suicídio, mas ainda existe muito a presença desse pensamento de que é frescura. Fulaninho tá não querendo falar com ninguém porque ele é um fresco. É birra, né? Tá fazendo mimimi, né? Então, assim, vamos analisar melhor isso, né? Vamos conversar com as pessoas. As pesquisas da psicologia, elas mostram que 90% dos problemas conjugais, por exemplo, são resultado de uma falta de comunicação entre o casal, né? E o mesmo problema acontece
nas famílias, no trabalho. Então, assim, quando a gente está falando de uma pessoa que pode ter depressão ou pode estar em ideação suicida, nós precisamos estar constantemente abrindo um espaço para ela poder dialogar a respeito das suas emoções, das suas vivências, da sua existência, abrindo um espaço para essa pessoa realmente poder se sentir acolhida e amada. É verdade. O ser humano é um ser assim que ele está em constante evolução. Todos os dias nós temos essa oportunidade de nos refazer e melhorar como pessoa. Alguns aproveitam essa oportunidade para se tornarem realmente pessoas melhores. E outros, infelizmente, não conseguem. E muitas vezes se fecham tanto que acabam tendo uma depressão, que é um assunto muito importante, muito necessário a gente tocar nesse ponto, que é a depressão. Depressão é um transtorno mental. Existem algumas classificações do transtorno depressivo, que eu não vou me ater agora a explicar cada uma delas, porque elas requerem vários critérios diagnósticos, né? Mas a depressão é diferente da tristeza, tá? Da mesma forma que a ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos, a tristeza também é uma emoção que todos nós sentimos. Se sentir triste é normal. Agora, se você desenvolver um transtorno depressivo, é porque você está com realmente uma psicopatologia que precisa ser tratada da forma adequada. Se consultando com um psiquiatra, se consultando com um psicólogo, né, que são profissionais que vão ter a capacitação psicofarmacológica para tratar os sintomas da depressão. E vai ter o psicólogo vai ter a capacitação de técnicas, de questionamentos, de mudanças de rotinas necessárias para a cura do transtorno depressivo. A depressão, ela pode aparecer para qualquer pessoa, qualquer época da vida. Mas quando a gente passa por um período traumático, por exemplo, uma pessoa que descobre um câncer, ela pode, junto com a doença, desenvolver um quadro depressivo. Isso pode ser tratado, ela consegue realmente a cura ou isso vai se arrastar e vai acompanhar ela durante a vida? Pode ser tratado, claro. Existe a cura para a depressão. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, ela tem todo um tratamento estruturado, sessão por sessão, o que a gente ensina para o paciente, que técnicas que a gente usa, como é que a gente estrutura a rotina desse paciente, né? A gente ensina o paciente também a mudar os seus pensamentos. A pessoa que está com depressão, ela está constantemente com pensamentos muito negativos sobre ela, sobre o mundo, sobre o futuro. E principalmente, essa pessoa ela tem crenças negativas a respeito dela mesma. E tudo isso vai fazer ela interpretar a vida dela de uma forma negativa. Mas com certeza, Sandra, isso tem tratamento, isso tem cura, a pessoa ela melhora. Claro que não é uma coisa que ela vai mudar da noite para o dia, né? É um processo de realmente cicatrização emocional, é um processo de cura emocional. Então demora um tempo, mas com certeza a pessoa ela consegue se recuperar. Quais os casos da depressão que é necessário entrar com fármacos? Depende da gravidade dos sintomas que a pessoa está sentindo, depende da intensidade, depende da frequência. Toda essa análise quem faz é o psiquiatra, né? O psicólogo, ele tem uma ideia, né? A gente tem um alerta, assim, quando a gente vê que a depressão da pessoa está realmente grave, a gente encaminha ela para um psiquiatra, né? E o psiquiatra e o psicólogo, eles vão estar agindo em conjunto. Eles vão estar em contato, claro, sempre sem quebrar a ética, né? Sempre mantendo o sigilo dos nossos pacientes, mas é um trabalho em conjunto. Esse período que a gente vive e que vai viver ainda por um tempo requer algumas técnicas que a gente tem que fazer para não entrar nessa de depressão, de ansiedade, de tristeza excessiva, de cometer algumas loucuras. As empresas, por exemplo, alguns profissionais se isolaram muito. Começou o trabalho home office.
e tiveram que lidar com uma situação diferente. Isso também causou depressão em alguns profissionais. Alguns profissionais não conseguiram absorver essa nova rotina de trabalho. Como a gente lida com isso? Com flexibilidade psicológica, né? Com uma noção de que as situações da nossa vida vão ser modificadas. A nossa rotina vai se modificar, não só na pandemia, mas em diversos momentos da nossa vida, né, Sandra? Sim. A nossa rotina muda, a nossa aparência muda, a nossa forma de pensar muda. Nós somos seres em constante evolução, então nós sempre vamos ter que nos adaptar, né? E uma das coisas que eu mais gosto de ensinar a respeito da pandemia é que ela esteve aqui para nos mostrar alguma coisa. Fato. Né? Cada um aprendeu da sua forma, mas todo mundo tirou aprendizados dessa época. Porque a pandemia foi um momento de crise. E o significado da palavra crise já implica aprendizado. E todos nós passamos por diversas crises na nossa vida, desde que nós somos bebês, depois adolescentes, adultos, idosos, nós passamos por diversas crises. A crise da infância, de entender que nós somos pessoas diferentes dos nossos cuidadores. A crise da adolescência, para a gente entender quem somos nós, o que a gente quer para o nosso futuro. A crise dos adultos, a crise dos idosos, a gente passa por diversas crises, né, Sandra? Então, entender que a pandemia teve um significado de aprendizado e, principalmente, a gente aprendeu com essa pandemia a agradecer por nós estarmos vivos, porque nós estarmos vivos já é um presente gigantesco, né? Meu Deus, incalculável. Algumas pessoas tiveram perdas e isso afetou muito a saúde emocional. E agora elas precisam começar a pensar em tratar isso. Como se dá o primeiro passo, que é muito difícil o primeiro passo para qualquer pessoa? O primeiro passo, eu acredito que seja admitir para si mesmo que precisa de ajuda. É aquele momento que você se olha no espelho e você pensa assim: eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de um profissional, né? E falar sobre isso, comunicar. Às vezes não é a gente que percebe que a gente precisa de ajuda, mas são os nossos familiares que vão falar, são os nossos amigos, os nossos parceiros ou parceiras que vão falar que, você tá precisando de uma ajuda, você tá diferente. Então, esse é o pontapé inicial. Perceber que, ok, eu estou diferente, eu preciso de ajuda e eu vou atrás de ajuda, né? 2021 é um ano que a gente pode dizer que uma das palavras que podem prevalecer é a empatia? Com certeza, com certeza. E eu acho muito engraçado que todo mundo ano passado estava esperando por esse ano, né? Tava todo mundo querendo se livrar do azar de 2020, né? E eu acho muito engraçado, eu acho muito interessante, na verdade, o conceito da palavra réveillon. Réveillon vem da palavra francesa, o verbo francês réveiller, que significa despertar, acordar, né? E esse ano foi um ano que a gente precisou acordar, né, Sandra? Muito. O Janeiro Branco, ele foi pensado justamente janeiro, porque janeiro é um mês que todos nós começamos a repensar sobre nós, sobre o nosso futuro, e branco, porque foi pensado em uma folha branca em que todas as pessoas pudessem reescrever a sua história. Então, eu acredito que todo esse ano de 2021 pode ser escrito de uma forma muito mais empática mesmo. Então, é um ano assim que a gente deve perceber e ver que a gente está tendo uma oportunidade enorme, gigantesca, de reescrever toda a nossa história. Buscar um apoio psicológico, se não estiver bem, para poder reescrever essa história, para que ela tenha lá no final do ano um final mais feliz. Exatamente, exatamente. E agradecendo pela vida, agradecendo
pelo simples fato da gente acordar com saúde todos os dias, né? É verdade. Esse hoje é o nosso bem mais precioso. precioso. Ter saúde, viver com saúde e ver as pessoas que a gente gosta também com saúde. É verdade. É isso aí. Giovana, então hoje, assim, nesse Janeiro Branco, eu te agradeço, tenho muita gratidão por você ter aceito o nosso convite para vir Imagina. conversar conosco, com as pessoas que estão nos acompanhando, Muito para obrigada. falar sobre o Janeiro Branco, sobre esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter com nós mesmos, fazer as coisas que a gente gosta, comer o que gosta, sem se importar se vai engordar, se não vai. É isso aí. Isso tudo é detalhe, tem que ser feliz. É isso aí, é isso aí. A gente precisa aproveitar o dia de hoje, a gente precisa cultivar as nossas conexões humanas saudáveis, a gente precisa estar de acordo com os nossos valores e realmente cultivar a gratidão, né, Sandra? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E a todos vocês que estão em casa, muita gratidão pela sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.